Para nós é uma alegria grande poder receber o professor Felipe aqui. Nós estamos recordando os nossos tempos de começo de renovação carismática, né, dos idos de 1970 e qualquer coisa. Do congresso que nós tivemos aqui em Pouso Alegre, o congresso de Javenice, em 77, e lembrando as histórias. O professor Felipe, de uma certa maneira, ele é itajubino, itajubense, porque estudou e morou lá em Itajubá há um certo tempo. Nós tínhamos um grupo de oração na casa dele, e um grupo pequeno, e que deu começo na renovação carismática no sul de Minas. Então, nós somos amigos já faz muito tempo, e para mim, pessoalmente, e para nós, a nossa comunidade, é uma alegria muito grande poder recebê-lo, e sobretudo pela pessoa do Felipe, pela amizade que ele tem conosco, e também pela sabedoria e o conhecimento que todos nós vamos aproveitar bastante. Seja bem-vindo, Felipe. Beleza, obrigado, Tatá. Bom dia para vocês todos. Olha, é uma alegria muito grande poder voltar aqui. Já estive aqui nesse lugar, diz o Tatá que há 15 anos atrás, eu pensei que fosse um pouco menos, mas é uma alegria porque realmente nós começamos, na minha casa. Eu era professor da Unifei, em 1974, nós começamos um pequenino grupo de oração, umas 4 pessoas, acho que era o Tatá, eu, a minha esposa, tinha mais um. Não havia talvez nenhum grupo de oração ainda no sul de Minas, porque nós tínhamos acabado de fazer a experiência de oração em Campinas, lá com o Padre Haroldo, Padre Eduardo, e trouxemos para cá, né? E daqui a coisa se espalhou pelo sul de Minas como um rastilho de pólvora, impressionante. E o Tatá foi a pessoa quem conduziu isso. Tanto assim que o primeiro encontro nacional da renovação carismática no Brasil foi aqui em Pouso Alegre. Ele, me lembro que tinha a bandeira do Javenice, né? Ele realmente coordenou isso, trouxe para cá Padre Haroldo. Padre Jonas não veio, que tinha sido operado de uma operação que o Padre Jonas fez, mas veio Padre Haroldo, Padre Eduardo. Olha, foi um primeiro encontro da renovação carismática. Parece que Deus escolheu aqui Pouso Alegre. Foi feita até uma música, né? Nesse Pouso Alegre cantamos, né? Um frei aqui de Serra Clara, irmão Bento, que fez a música, né? Tudo isso já tem 40 anos, né? Que coisa impressionante. Nós éramos meninos, tínhamos aí 20 e poucos anos, né? E Tatá ficou por aqui, assumiu a coordenação da renovação carismática católica no Brasil por muitos anos, né? Realmente um desígnio de Deus, Interessante que antes de nós conhecermos a renovação carismática católica, nós já trabalhávamos com jovens, né? O REPIC era um encontro de jovens que nós fazíamos no colégio, no Mosteiro das Irmãs, em Itajubá, e dali a coisa se espalhou. Eu estou falando isso para mostrar o seguinte: como Deus usa as pessoas, sem as pessoas perceberem. Eu acabei saindo de Itajubá, fui para Lorena. Eu acho que Deus me queria ali do lado do Padre Jonas. Faz 45 anos que eu caminho com o Padre Jonas, porque eu o conhecia um pouco antes de vir para cá. Então, Tatá foi para a Coordenação Nacional da Renovação Carismática e eu fui para a Canção Nova. E estou lá até hoje, na rádio, na TV. Hoje sou professor de História da Igreja no Instituto de Teologia da Canção Nova. Como Deus usa as pessoas quando as pessoas deixam ser usadas por Deus. E eu estou dizendo aqui porque eu sei que vocês aqui são um grupo de líderes, uma plateia de líderes. Deus precisa hoje muito de líderes católicos, tipo Tatá, tipo outros, né? Porque nós estamos vendo a situação do nosso Brasil, um país católico, mas que está vivendo um neopaganismo, um novo paganismo, porque as nossas leis são pagãs. Querem aprovar aborto,
querem aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, já aprovaram inseminação artificial, já aprovaram bebê de proveta, já aprovaram manipulação de embriões, matando crianças, espalharam a camisinha, essa coisa obscena, por tudo que é colégio, ginásio. Quer dizer, nós estamos vivendo uma moral anticristã. Nós temos um governo hoje extremamente corrupto e imoral, que distribui cartilhas obscenas nas escolas, cartilhas que dá vergonha, ensinando para as crianças se masturbarem, terem vida com pessoas, terem sexo de qualquer jeito, até com animais. Nós precisamos de líderes cristãos que façam uma revolução no Brasil. Não a revolução das armas, mas revolução da moral, revolução da fé, revolução da ciência. Entenderam? Mas para isso nós temos que ser bem informados. E uma das coisas que eu gosto muito do Tatá é que ele sempre se preocupou com formação. Eu gosto das comunidades que se preocupam com formação, porque se a gente não tiver formação, não vai. Basta você, olha uma árvore, pensa numa árvore. Você planta a árvore deste tamaninho, a raiz dela é deste tamaninho, ela fica desse tamanho, a raiz também fica. Quando a árvore tem 10 metros de altura, a raiz tem 10 metros de profundidade. Entenderam? Os botânicos dizem que a circunferência da raiz da árvore é igual à circunferência da copa da árvore, porque senão ela não tem sustentação, o vento derruba. Muito cristão é derrubado porque não tem sustentação. E segundo, quando chega a época da seca, a época da aridez espiritual que todo mundo passa, porque é o jeito de Deus nos purificar, o jeito de Deus saber se a gente está afim dele mesmo, ou se a gente está afim de aparecer na igreja, é Deus deixar a gente passar pela provação. Não tem um líder cristão de verdade que não passe pela provação. Abraão passou, Moisés passou, Josué passou, todo mundo passa. É a prova do amor a Deus. Então, na época da aridez espiritual, na época da seca, se a árvore não tem raízes profundas, ela não consegue buscar lá nos lençóis freáticos da terra a água. Não consegue buscar os sais minerais. Então é muito importante. E eu queria começar essa reflexão com vocês, exatamente pegando a carta aos Hebreus, aí no capítulo 5. Vocês sabem que a carta aos Hebreus é uma carta diferente. Todas as outras cartas dos apóstolos foram escritas para povos que não eram judeus, eram chamados gregos ou pagãos. Mas a carta aos Hebreus não. A carta aos Hebreus foi escrita para judeus. Essa é a diferença. Essa carta é completamente diferente das outras. Reparem que o jeito do apóstolo escrever, ele está escrevendo para quem já conhece a Bíblia. Então ele fala do sacerdócio, né, de Cristo, que é uma sequência dos sacerdotes do Antigo Testamento, né? E aqui no capítulo 5 da carta aos Hebreus, essa carta não foi escrita por São Paulo. Até o século passado, a gente vai ver, todos os santos diziam carta de São Paulo aos Hebreus, mas a exegese bíblica mais moderna chegou à conclusão que não foi São Paulo quem escreveu, mas certamente foi algum discípulo de São Paulo. Pode ser Tito, Timóteo, não sei, alguns deles, porque é a teologia paulina. Bem, aqui no versículo 11, olha o que o apóstolo diz aqui: teríamos muita coisa a dizer sobre isso o quê? A doutrina que ele está ensinando, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. Então ele já começa reclamando, né? Eu teria muita coisa para explicar, mas vocês são muito lerdos. Não são vocês não, são os judeus. É os judeus lá do tempo do apóstolo. A julgar pelo tempo, já deviam ser mestres. Por que ele fala isso? Porque os judeus já conheciam a Bíblia. Não era como aqueles povos de Tessalônica, Corinto, Éfeso, que não conheciam a Bíblia.
eram politeístas. Não, os judeus já conheciam o Antigo Testamento. Vocês já deviam ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos tornais tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Isso é um puxão de orelha que São Paulo dava sempre. Nós não podemos ficar a vida inteira criança na fé. Quem toma leite não fica forte. Leite é para criança. O adulto tem que tomar alimento sólido. Carne, verdura, pão. Criança não pode comer isso, né? Tem muita gente na igreja que fica no leitinho a vida inteira. Tem que aprofundar. Olha o que ele diz aqui. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender o quê? Uma doutrina profunda. Olha o que ele diz aqui. Quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda. Então o apóstolo quer que o cara que já é iniciado, ele tenha uma doutrina profunda. Não é? Por quê? Porque ainda é criança, então por isso que ele não tem doutrina profunda. Agora olha o que ele diz em seguida. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do quê? Do bem e do mal. O cara que não tem doutrina profunda não tem discernimento. Tem muita gente na renovação carismática que pensa que o dom do discernimento é apenas um dom que eu fecho os olhos, rezo, o Espírito Santo me dá. Mas você tem que estudar. Porque Deus não faz a minha parte. Deus move o céu para fazer o que eu não consigo fazer. Mas Deus não move uma palha para fazer o que eu tenho que fazer. Ora, pelo amor de Deus, a igreja tem 2000 anos. A igreja tem um catecismo da igreja que é o compêndio da fé católica. Será que eu vou querer o Espírito Santo para mim, de professor particular? Vem para mim ensinar tudo de novo? Não, eu vou ter que estudar. Ele já ensinou, está tudo aqui. A cartilha dele aqui. Olha o livro dele aqui. Nós não podemos ter essa preguiça, esse anti-intelectualismo. Temos que rezar, sim. Invocar o Espírito Santo, clamando, temos. Mas nós temos que entender uma coisa: Deus não faz a nossa parte. Deus não vai colocar ciência na minha cabeça, se a ciência já está à minha disposição, na Bíblia, nos livros, nos cursos, entenderam? Deus não ajuda preguiçoso, porque senão o preguiçoso fica mais preguiçoso ainda, né? Isso é muito importante. Eu gosto de contar a história daqueles 2 sitiantes que dividiam o sítio. O sítio de um era uma beleza, florido, limpinho. O sítio do outro era uma anarquia. Como diz lá para o lado de São Paulo, parecia fazenda de viúva. Porteira caída, mato alto, né? Coitada da viúva, né? Ficou sozinha, não sabe tocar a fazenda. Aí diz que os dois se encontraram no limite do sítio, né? E o preguiçoso disse para o outro: rapaz, como Deus tem feito maravilha aí do seu lado. E o lado dele, Deus não estava trabalhando. Ele disse: ó, rapaz, Deus fez maravilha aqui do meu lado, mas depois que eu cheguei aqui, depois que eu peguei a enxada, a foice, aí Deus fez maravilha aqui. Antes estava igual o seu aí. Entenderam, gente? Ciência e fé é o que foi proposto para a gente estudar aqui hoje um pouco. Ciência e fé. Eu não sei se vocês todos vão conseguir ler os slides todos. Está tudo em slide para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Até se alguém precisar de mudar de lugar aí, depois muda. O que João Paulo II disse na encíclica dele? Fides et ratio, a fé e a razão. São as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade.
Entenderam? Vocês nunca viram um pássaro voar com uma asa só, já viram? Não voa. Não precisa nem tirar a asa dele, basta cortar um pouco e já não voa. E o Papa diz assim: quem fica só na razão é perigoso, cai no racionalismo, vira ateu, não acredita nas coisas do Espírito Santo. Mas também quem fica só na fé, cai no fideísmo, e aí vai para um fanatismo religioso. É esses malucos desses do Estado Islâmico aí, que Alá quer que mate quem não é muçulmano. Pelo amor de Deus, é o fanatismo. Então, é uma fé sem razão, sem cultura, uma fé sem ciência. A instituição que mais estudou na história da humanidade chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem uma instituição na face da terra que tenha tantos doutores como a Igreja Católica. Basta dizer a vocês que no Vaticano, né? No Vaticano, existem 25 prêmios Nobel que são assessores ad hoc do Papa, né? O Vaticano tem várias academias, tem Academia de Ciência, Academia da Vida, Na Academia de Ciências do Vaticano tem 25 prêmios Nobel. Eu vou passar aqui os nomes deles para vocês verem. Que o Papa convida para ser assessor dele, assessor ad hoc, fica lá no seu país, tal, mas de vez em quando o Papa convida, e vejam bem, de qualquer religião, tem até muçulmano no meio, mas é um doutor numa especialidade. Não tem uma pessoa mais bem assessorada cientificamente na face da terra do que o Papa, nem o seu Obama. Não tem uma universidade no mundo, nem Harvard, nem Oxford, nem Cambridge, que tenha um staff de doutores que o Vaticano tem. Estão entendendo? Isso mostra o quê? Que a ciência para a igreja é algo fundamental, né? Então eu vou começar a passar aqui alguma coisa para a gente ver. Inclusive, sabe, Tatá, esses slides todos, quem quiser copiar depois, que vocês não vão ter tempo de ler tudo que eu vou passar aqui, e tem uma matéria bastante densa, bastante boa. Podem copiar, podem trazer um pendrive aí depois, ou mandar por e-mail, entendeu? Vocês podem até usar depois. Não está virando, tá? Tá. Bom, o Papa Bento, vocês não vão conseguir ler, né? Eu vou ler aqui. O Papa Bento disse o seguinte, falando da situação do mundo, o Papa Bento disse assim: no mundo ocidental de hoje, vivemos uma nova onda de iluminismo drástico ou laicismo. Laicismo o que é? Tirar Deus da sociedade. Iluminismo é o racionalismo, só acredito na razão. Esse nome iluminismo veio daquele povo, daqueles filósofos franceses da Revolução Francesa, que sucederam a Idade Média, e quer dizer que a Idade Média foi uma idade de trevas, nós somos a Idade da Luz. Então é chamado de iluministas. Na verdade, eles foram as trevas. A Idade Média foi o grande tempo de luz, do século V ao século XIV, mais ou menos, XV. A igreja construiu as primeiras universidades no mundo, a igreja construiu as belíssimas catedrais que estão de pé lá até hoje, né? A igreja construiu as sumas teológicas dos grandes filósofos, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, né? Mas os iluministas, racionalistas, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, né? Que entronizaram na Catedral de Notre-Dame de Paris a deusa da razão, na Catedral de Nossa Senhora de Paris, a deusa da razão, simbolizando a cultura, a razão, no altar mor da catedral, e fizeram a maior festança, a maior orgia dentro da faculdade. Entenderam? Então são esses chamados iluministas. Então o Papa disse, né? Uma nova onda de iluminismo drástico, ou laicismo, como se queira chamá-lo, tornou-se mais difícil ter fé, pois o mundo no qual estamos é completamente feito por nós mesmos, e nele Deus, por assim dizer, já não comparece diretamente.
Bento XVI diz: nós fizemos um mundo para nós mesmos, não tem mais lugar para Deus. Deus é o laicismo, Deus está fora. Entende? Gente, e a nossa missão de renovação carismática católica, gente, é transformar a sociedade. Sois o sal da terra, sois o luz do mundo. Eu tenho falado isso muito para esse Brasil afora. Nós não podemos ficar trancados dentro da igreja. Nós não podemos ficar trancados dentro dos grupos de oração. Nós temos que partir para cima das universidades, porque as universidades hoje são um grande antro de ateísmo, de inimizade da igreja. E quem é que manda no mundo? É a universidade. Da onde que eu saí? De uma universidade. De onde é que o Tatá saiu? De uma universidade. De onde é que vocês saíram? De universidades, muita gente aqui. É a universidade que molda a cultura do jornalista, dos políticos, dos profissionais liberais. Então, quem faz a sociedade pensar é a universidade. E a universidade hoje está o caos. A universidade hoje é inimiga de Deus e da igreja. E nós estamos meio com medo da universidade. Eu falo para o povo lá na Canção Nova, é muito fácil pregar aqui na Canção Nova. 50 mil, 60 mil, 5 minutos você já está sendo aplaudido. Não, eu quero ser aplaudido lá na universidade. Eu não quero ser aplaudido aqui na Canção Nova, não. Eu quero ser aplaudido lá na universidade, por meia dúzia que seja. Num grupo de oração universitário. Nós temos que partir para as elites pensantes do Brasil. Gente, quando eu era menino, Tatá também. Tatá não é mais novo que eu não, viu? Eu tenho mais cabelo branco, mas ele não é mais novo que eu não. Quando eu era menino, 95% do povo era católico. 95% do povo brasileiro era católico. Então, o que acontecia? Os magistrados eram católicos, os advogados eram católicos, os juristas eram católicos, então as leis eram cristãs. A primeira lei anticristã que surgiu no Brasil, faz mais ou menos 40 anos, foi o divórcio. Aí depois veio uma enxurrada. Por quê? Porque o catolicismo foi sendo quebrado no Brasil. Hoje, nós não temos 50% de católicos no Brasil. Quantos que vão à missa domingo? Não chega a 20%. Eu posso chamar de católico quem não vai na missa pelo menos no domingo? Não posso chamar de católico. É católico de carteirinha, de IBGE. Entenderam? Então, a liderança católica tem que trabalhar hoje. Eu tenho trabalhado muito com a Universidade Renovada, uma coisa maravilhosa da renovação. Jovens universitários da renovação. Eu tenho participado de encontros com eles em São Paulo, no Paraná, em vários lugares. Nós temos que fazer isso, porque nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Melhorou aqui. Bento XVI, os homens reconstruíram o mundo por si mesmos e tornou-se mais difícil encontrar Deus nesse mundo. Uma entrevista que ele deu aqui em 2006, em Castel Gandolfo. Tá? O que dizia São Paulo? São Paulo, deixa eu chegar mais perto aqui São Paulo colocava isso: desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu poder eterno, a sua divindade, tornaram-se visíveis à inteligência por meio das coisas criadas. Muitos, contudo, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. São Paulo dizia o que a igreja repetiu no Concílio Vaticano I: o homem pode chegar a Deus pela razão, não precisa nem da fé. Não precisa da fé. Todo homem, olhando para dentro dele e olhando para fora dele, ele chega na conclusão: Deus existe. Claro que, quem é que me fez? De onde é que vem essa inteligência que eu tenho, essa liberdade que eu tenho, a vontade, a cultura? De onde é que vem isso? Eu olho para fora, esse cosmos que se abre e ninguém sabe quando é que vai acabar essa expansão. Você olha um Big Bang, que agora ficou comprovado, né? Aliás, descoberto por um padre da igreja, né? Que sinal maravilhoso que Deus deixou.
A maior descoberta da física moderna, eu sou físico e matemático, fiz doutorado em física no ITA. A maior descoberta da física moderna é o Big Bang. Vocês sabem que construíram a maior máquina humana, um acelerador de partículas de 20 quilômetros de comprimento, pegando um pedaço da Áustria e um pedaço da França, da Suíça e da França. Custou 15 bilhões de euros, está enterrado a 100 metros de profundidade, que não pode ficar para cima da Terra, porque você acelera elétrons e prótons na velocidade da luz, prótons, e eles são esmigalhados. E o padre Georges Lemaitre, que era um padre belga, amigo do Einstein, examinando as equações de Einstein, da teoria geral da relatividade, disse para o Einstein como é que o mundo começou. O Einstein não acreditou. Ele sentou com o Einstein e desdobrou tudo, e o Einstein disse: é a melhor explicação que eu já encontrei para a origem do universo. Um padre da igreja jesuíta, 1830, mais ou menos. Então, olhando para tudo isso, o homem chega à conclusão que Deus tem que existir. Como é que o mundo começa numa partícula infinitamente pequena? O Big Bang é isso, né? O universo, toda a massa que existe no mundo, todo o cosmos, as trilhões de estrelas iguais ao Sol, começaram num ponto que a física chama de singularidade. Ou seja, Deus tirou do nada. Deus tirou do nada, só Deus tem esse poder. Nenhum físico consegue explicar como isso aconteceu. Eles entendem o que aconteceu, mas não o como, o porquê. Então, a igreja sempre ensinou que o homem não tem justificativa para ser ateu. Não tem. Porque pela inteligência ele pode chegar em Deus. Agora, muita gente não quer acreditar em Deus, aí é diferente, né? Santo Agostinho dizia que quem não acredita em Deus é porque não quer acreditar em Deus, porque não convém. Diz que o Platão falava para Aristóteles na Grécia: olha, Deus existe, mas não espalha. Porque dá um trabalho danado você acreditar em Deus. Se você acredita em Deus, você tem que ir na missa, você não pode largar da mulher, você não pode adulterar. É melhor que você não acredite, não espalha, mas existe, viu? Quer dizer, não é ateu, é à toa. Não é ateu, é à toa. Entenderam? É importante a gente saber disso, né? A Constituição Pastoral do Vaticano II, Gaudium et Spes, diz: olha, se a pesquisa metódica, a pesquisa de laboratório bem feita, em todas as ciências, proceder de maneira verdadeiramente científica e segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas, né? Profanas quer dizer, da ciência, quanto as da fé, originam-se do mesmo Deus. Então, o Vaticano II deixou claro: não existe oposição entre a ciência e a fé, porque as duas são de Deus. O mesmo Deus que me deu a razão, deu a fé. Não pode haver oposição. Por que existe oposição na cabeça das pessoas? Ou a pessoa não desenvolveu a fé, ou não desenvolveu a ciência. Entenderam? Se a pessoa cresceu na ciência, mas cresceu na fé junto. Quando eu fazia doutorado no ITA, nos meus 28 anos de idade, eu fazia teologia à noite. Eu fiz 3 anos de doutorado, 3 anos de teologia. As duas coisas, graças a Deus, cresceram. Por isso que eu estou aqui falando de fé e ciência para vocês. Por isso que eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia. Esse livro aqui tem muito do que eu vou falar aqui hoje. E eu gostaria de mostrar também um outro livro, Uma História que Não é Contada. Eu estou mostrando esses livros, eu trouxe alguns. A história da igreja que não é contada nas universidades. Na universidade só se malha a igreja. Só se fala de
Inquisição, de cruzada, de Galileu Galilei, de Savonarola, de não sei o quê. Ninguém fala que a igreja foi a instituição que mais caridade fez na história do mundo. Ninguém fala que a igreja foi 1000 anos, construiu a civilização ocidental. Isso não fala. Ninguém fala que a igreja foi quem segurou o mundo para não ser destruído pelos bárbaros, desde o século V até o século XIV, XIII, onde formou-se a cristandade. Então, é uma história que precisa ser contada. Nós temos que contar essa história para os filhos, para os alunos, para os jovens. Entenderam? Por que eu consegui escrever essas coisas? Porque eu fui estudar, fui fazer teologia, fui fazer junto da física, entende? Nós temos que fazer isso hoje, não é? Para entender a Inquisição, me debrucei 10 anos em cima de livros de Inquisição, para tirar essa mentira da cabeça dos jovens, que a igreja foi uma assassina dos séculos 12 e 13. Não foi, é completamente diferente a história da Inquisição. No ano de 1997, o Papa João Paulo II fez um simpósio no Vaticano, 1997, sobre a Inquisição, porque ele queria, no ano 2000, no jubileu, pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja, e pediu perdão. Não pediu perdão pelos pecados da igreja, porque a igreja não tem pecado, a igreja é santa. Pediu perdão dos pecados dos filhos da igreja, é diferente. Mas ele reuniu no Vaticano, no ano de 1997, 30 maiores historiadores do mundo, independente de nação, religião, ideologia e cultura. Abriu o arquivo secreto do Vaticano sobre a Inquisição e disse para os caras: eu quero a verdade, nua e crua. Leão XIII já tinha dito: a igreja não tem medo da verdade. E eles publicaram 780 páginas, todas as conferências, 30 conferências, num livro chamado La Inquisizione, em italiano. E as palestras foram publicadas na língua original. Numa das vezes que eu estive em Roma, eu comprei lá na editora do Vaticano e eu trouxe. Baseado nisso, eu escrevi esse livro, para entender a Inquisição. É completamente diferente do que se ensina nas universidades. Que a igreja matou milhões de bruxas, especialmente na Espanha. Não foram mais de 54. E não foi a igreja que matou, foram os reis Fernando e Isabel. Mas jogaram toda a culpa na igreja e de maneira exagerada. Entende? Então, gente, eu estou falando para líderes, né? Nós temos que conhecer essas coisas. Porque senão, o que acontece? Os nossos filhos, nossos jovens vão para a universidade, escutam essas mentiras, não sabem a verdade. O que acontece? O jovem fica com raiva da igreja. Nossa, a igreja é uma megera, a igreja é uma assassina, a igreja só matou gente, parece que a igreja saía pelas estradas pegando gente, jogando na fogueira. O que é isso, gente? A igreja nunca foi louca, não. Vocês sabem por que eu comecei a estudar a Inquisição? Porque eu comecei a ver o seguinte: eu nunca vi um santo contra a Inquisição. Alguém aqui já viu? Um santo que tenha se levantado? Nunca vi, Tatá. Nem São Francisco. Porra, nem São Francisco, que viveu no auge da Inquisição. A Inquisição, o Tribunal da Sagrada Inquisição começou no ano de 1231 com o Papa Gregório XI, no tempo de Santa Catarina de Sena, no tempo de São Francisco de Assis, no tempo de São Tomás de Aquino. Não tem um santo contra a Inquisição. Os inquisidores foram santos. Quem foi o primeiro inquisidor que o Papa Gregório chamou? São Domingos de Gusmão, homem santíssimo. São Raimundo de Peñafort, espanhol, inquisidor. São Pio V foi inquisidor. Eu falei, pelo amor de Deus, tem alguma coisa contada errada. Porque se esses caras são tudo santos, esses caras foram do Tribunal da Inquisição, tem alguma coisa errada.
E eu comecei a estudar a Inquisição. Quando eu peguei o compêndio do Vaticano, de historiadores que não são católicos, desmentindo tudo, eu falei, pelo amor de Deus, tem que escrever alguma coisa. Aí escrevi esse livro. Suei a camisa para traduzir aquelas coisas, estava em francês, inglês, espanhol, alemão, os historiadores todos, para poder escrever esse livro aí. Entenderam? Hoje nós temos que fazer isso. Entendeu? Porque os nossos jovens estão sendo enganados. O jovem sai da sua casa evangelizado, tal, vai para a universidade, vira pagão, vira ateu, porque chega lá, mete na cabeça dele Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, esses caras, esses filósofos malucos. Nietzsche morreu num manicômio, gente. O seu Friedrich Nietzsche morreu num manicômio. O seu Friedrich Engels, o seu Marx, é o que hoje tem na universidade. Quem acompanha aí as pregações do Padre Paulo, sabe um pouco disso. Agora, o que nós temos que fazer? A gente tem que se preparar, rezar, estudar, para enfrentar essa realidade que está aí. Hoje é a nossa missão. Bom, eu estou até fugindo um pouco do nosso script aqui, mas Deus sabe por quê, né? Mas essas coisas todas aí, vocês depois podem copiar tudo isso e ler com calma. Mas ainda, diz a Gaudium et Spes, 36, aquele que tenta perscrutar com humildade e perseverança o segredo das coisas, ou seja, o pesquisador, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus. Olha o que a igreja está dizendo. O pesquisador sério, ele é conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo que elas sejam o que são. Existe um historiador da ciência, um doutor chamado Stanley Jack, um americano, que escreveu um livro em inglês, não tem em português o livro dele. Stanley Jack escreveu um livro que ele diz assim: a única civilização do mundo que desenvolveu a ciência foi a civilização cristã do Ocidente. Sabe por quê? Por um detalhe, por causa da religião. Porque todos os outros povos que não eram cristãos, os muçulmanos, os animistas, etc., eles não acreditavam que Deus tinha feito o mundo em cima de leis perfeitamente ordenadas, e que era possível estudar essas leis e extrapolar depois com outros descobrimentos. Onde começaram as navegações no mundo? Na Europa, no Ocidente. Onde começaram o relógio, onde começaram as grandes construções, tipo catedrais, a maravilha da arquitetura, da música. Na igreja. Por quê? Porque a igreja, Deus criou o mundo em cima de leis. Eu posso conhecer essas leis, eu posso estudar essas leis, e eu posso desenvolver outras descobertas. O Stanley Jack diz, você não encontra uma invenção importante na história da humanidade fora da civilização cristã ocidental. A religião movimentou a ciência. Olha que coisa maravilhosa. Tem um doutor da Universidade de Harvard, católico, doutor Thomas Wood, que escreveu um livro fantástico chamado Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental. Esse livro foi escrito em 2005, foi traduzido agora no Brasil pela editora Quadrante, em inglês, How the Catholic Church Builds the Western Civilization, Dr. Thomas Woods. Um livro fantástico. Ele mostra simplesmente o seguinte, é um PhD de Harvard, de História Moderna. Ele mostra simplesmente o seguinte: se não fosse a Igreja Católica Apostólica Romana, a civilização ocidental não existiria, porque os bárbaros teriam esmagado tudo. Porque quando caiu o Império Romano, ano 476, o Império Romano do Ocidente, não ficou nada de pé. Vocês sabem que os bárbaros inundaram a Europa pelo norte, vindo
da Inglaterra, da Escócia, os vikings, os celtas, os anglo-saxões, vieram da Alemanha Oriental, os francos, ostrogodos, visigodos, suevos, alanos, burgúndios, etc., vieram do norte da África, estraçalharam a Europa se transformou num mosaico de povos bárbaros, disputando entre eles os despojos dos romanos. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. A única. Por quê? Porque a igreja tinha o Papa, a força de um leão magno, que foi enfrentar Átila, rei dos hunos, na entrada de Roma. No ano 460, Átila, que era o pior bárbaro que existia, talvez, o povo chamava de o flagelo de Deus. Diz que onde o cavalo do homem pisava, não nascia mais grama. Olha que imagem, cavalo de fogo. Muito bem, gente. Daniel Hopes, que é o maior historiador da igreja, um francês que ganhou o prêmio da Academia Francesa de Letras, com 10 volumes. Daniel Hopes diz que Átila chegou em Roma no ano 460. Roma caiu em 476. Átila chegou em 450 e pouco para saquear Roma, com os vândalos dele. O imperador já tinha fugido de Roma para Ravenna, no norte da Itália. Leão Magno, São Leão Magno, Papa, montou no cavalo, pegou os cardeais dele, com o ostensório na mão, foi encontrar com Átila. Um exército de bárbaros de um lado e o exército do Papa do outro, armado com ostensório. O Átila gritou lá: quem que vem aí? Ele respondeu aqui: é Leão, bispo de Roma. O Átila meteu o cavalo dele dentro d'água, e o Papa também. E os dois se encontraram no meio do rio. Ninguém sabe o que aconteceu. Átila fez meia volta e sumiu com a turma dele. Dizem alguns que Átila teria visto um sinal no céu. O Papa estava com o ostensório na mão. Átila fez meia volta e desapareceu. Depois chegou um outro vândalo, chamado Genserico, uns 4, 5 anos depois, vai lá, Leão Magno. Então a igreja segurou os bárbaros, porque tinha o Papa, tinha os bispos, tinha os mosteiros. Os monges começaram a evangelizar os bárbaros, educar os bárbaros. Daqui a pouco você tinha padre que era bárbaro, oriundo dos bárbaros. Monges. Gente, no ano 500, o primeiro rei bárbaro, da etnia mais importante, que eram os francos, Clovis, se converteu. No ano 500 foi batizado na Catedral de Reims, na França, por São Remígio. Esses homens enfrentaram os bárbaros. O São Remígio foi muito esperto. Primeiro ele converteu a esposa do Clovis, se chamava Clotilde. Porque dizem que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? O movimento da cabeça. A Clotilde, que era uma bárbara burgúndia, porque os francos tinham dominado os burgúndios. A Clotilde se converteu. Santa Clotilde hoje, viu? Santa Clotilde. E a Clotilde certamente ficou no ouvido do Clovis, né? Você sabe que mulher tem essa especialidade, né? Mulher gosta de conversar, não é? Diz que o homem fala 4.000 palavras por dia, mas a mulher fala 8 mil, diz o neurologista, né? Aí chegou a noite, o cara já gastou as 4.000 dele, a mulher tem mais 4.000, aí ela fala, ele, não é, tá bom, não tá bom. Eu vi uma palestra do neurologista, o cara falando isso, que é por isso que dá briga no casamento, porque a mulher tem mais palavras para gastar por dia. Mas a Clotilde, gente, o Clóvis tinha 25 anos de idade, rei dos francos, veio lá da Alemanha Oriental, do outro lado do rio Reno e Danúbio, onde os romanos não tinham chegado. Gente,
o Clóvis teve que enfrentar uma batalha contra os lombardos. Era uma outra etnia bárbara que era tudo ou nada. Quem ganhasse dominava a Europa, praticamente. Tanto é que os francos dominaram a Europa. Depois nós vamos ter no ano 800 Carlos Magno, que é descendente dos francos. Gente, o Clóvis estava perdendo a batalha. Escuta, quem conta isso é um historiador da Igreja Santo São Gregório de Tours, na França. Ele diz que o Clóvis estava perdendo a batalha. Ele saiu com o cavalo dele em cima de uma planície, desceu do cavalo, ajoelhou e fez essa oração. Está lá, está no livro do Daniel Rups. Jesus, se você existe, se você é esse cara que Clotilde vive falando no meu ouvido, o cara era tudo ou nada. A gente entende o desespero do homem. Faça eu ganhar essa batalha, porque se eu ganhar essa batalha, eu vou me tornar cristão, eu te prometo. Montou no cavalo e desceu e ganhou a batalha. Jesus não ia perder essa. Jesus não ia perder essa. Ganhou a batalha. Foi lá com São Remígio, bispo de Reims, na França. Por isso a Catedral de Reims é a mais importante da França, é onde os reis franceses eram sagrados. Porque o primeiro rei francês, Clóvis, foi sagrado ali. Dizem que até desceu uma ampola que os anjos trouxeram do céu. Aí já é lenda, né? Mas ficou essa história. Gente, o Clóvis foi batizado com 3.000 soldados em fila. Porque era assim, né? O povo seguia o rei. O rei era considerado divino, né? Se o rei foi batizado, diz que ele entrou na Catedral de Reims. Quando ele viu aqueles incensos todos, ele perguntou para São Remígio: é aqui o céu? Não, ainda não. Aqui é só... A Catedral de Reims é maravilhosa, né? Não, não é aqui, não. Entenderam? Gente, foi assim que a igreja dominou o mundo. Nós estamos vivendo um novo barbarismo. Não é mais os bárbaros de antigamente, mas eram talvez piores do que os bárbaros. Bárbaros que estão matando crianças no ventre da mãe e achando que está certo. Bárbaros que querem casar homem com homem, mulher com mulher, calcando aos pés a Bíblia, a palavra de Deus. É um barbarismo pior do que o dos bárbaros, porque é um barbarismo intelectual. Agora estão enfiando essa ideologia de gênero, que o Brasil inteiro tem que votar, todos os municípios têm que votar a lei municipal de educação, e querem introduzir lá que ensinar para criança de 3 anos que não existe sexo. Não existe sexo. Você não é menino, não é menina. Você vai construir a sua sexualidade depois. Nós tivemos que brigar pesado lá em São Paulo. O padre Paulo, eu estive junto, o padre Zé Eduardo, na Câmara Municipal de São Paulo, para não deixar aprovar, e não foi aprovado, graças a Deus. Mas nós tínhamos que botar um carro de som em frente à Assembleia, à Câmara Municipal de São Paulo, porque isso não aprovava isso. E se aprova, o seu filho vai escutar na escola que ele não é homem nem mulher, não. Ele vai construir a sexualidade dele. Ele pode ser homossexual masculino, homossexual feminino, heterossexual feminino, heterossexual masculino, bissexual, transexual, transgênero, travesti. Ah, vá para o inferno. Ensinar isso para o meu neto, eu tenho 11 netos. Ah, não. Para o meu neto você não vai ensinar isso, não. Oh, meu Deus. Gente, eu tenho andado por São Paulo, eu já fiz uma palestra de ideologia de gênero, pelo menos umas 10 cidades. Gente, é um barbarismo. E eu digo para vocês, com toda a convicção, assim como a igreja salvou o mundo, no século V até o século XII, XIII, a igreja tem que salvar hoje de novo, viu? Hoje nós somos os monges da Idade Média nos tempos modernos. Gente, sempre foi a igreja que salvou o mundo. Sempre foi a igreja que salvou o mundo. Daniel Rupp dizia assim: a santidade salvou a igreja, e a igreja salvou o mundo, salvou o Ocidente. Eu acredito muito na renovação carismática católica. Nós estamos nela há 40 anos. Porque a renovação carismática preza a santidade. A santidade salva a igreja, e a igreja salva o mundo. É essa a nossa missão. Bom,
vamos aqui, vamos continuar aqui. O Papa Pio XII disse o seguinte, 51, a ciência verdadeira, contrariamente a arriscadas afirmações do século passado, quanto mais avança, tanto mais descobre Deus. Olha aqui o Papa dizendo, quanto mais a ciência avança, tanto mais descobre Deus. Gente, é o Big Bang. Eu tenho visto físicos se curvarem. Vocês já viram falar no grande homem, o grande físico, né? O Collins, Dr. Collins, que chefiou o projeto Genoma, o maior projeto de biotecnologia do mundo, né? Dos Estados Unidos, que decodificou o código genético humano no ano 2003. O seu Bill Clinton chamou o Dr. Collins, né, para escrever o discurso dele, quando ele quis dizer para o mundo que o projeto Genoma tinha chegado na decodificação do código genético. O Dr. Collins é um homem que se converteu ao catolicismo com 30 e poucos anos de idade. Ele escreveu um livro, né? Escreveu um livro, The Language of God, a linguagem de Deus. E ele quis colocar no discurso do Bill Clinton uma frase assim: hoje a humanidade conhece um pouco melhor a obra de Deus. A assessoria do Bill Clinton não quis colocar na frase. Ele falou, não vai colocar, eu não vou escrever mais nada, até logo. A assessoria chamou e botou a frase, e o Bill Clinton leu a frase. Vale a pena vocês lerem esse livro, né? Dr. Collins, A Linguagem de Deus, já está traduzido em português. Um homem físico, químico e médico. O maior geneticista, talvez, do século XXI, que foi o homem que mais decodificações de genomas fez na história da humanidade. Por isso ele foi escolhido para ser o gerente do projeto. Homem cristão até o fundal. Esse homem disse uma frase, foi publicada na revista Veja: o ateísmo é a opção mais irracional. O ateísmo é a opção mais burra. Irracional, né? O burro é que é irracional, né? Nós somos racionais. Está aí, ó. Santo Agostinho, num dos seus sermões, eleva o olhar racional, usa os olhos como homem, contempla o céu e a terra, os ornamentos do céu, a fecundidade da terra, o voar das árvores, o nadar dos peixes, a força das sementes, a sucessão das estações. Considera bem os seres criados e busca o seu Criador. Presta atenção no que vês, procura quem não vês, crê naquele que não vês por causa das realidades que vês. E não julgues que é pelo meu sermão que és assim exortado. Ouve o apóstolo que diz: as perfeições invisíveis de Deus tornaram-se visíveis desde a criação do mundo pelos seres por ele criados, né? Santo Agostinho. O Concílio Vaticano I, em 1870, ele diz: a mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que princípio e fim de Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana. O Concílio Vaticano I, o homem pode conhecer a Deus pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas, pois sua realidade invisível tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Isso quer dizer o quê? Ninguém tem motivo para ser ateu. Traduzindo em outras palavras, é isso, pode virar. Todavia, diz ainda o concílio, aprove a sua sabedoria, sabedoria de Deus e bondade revelar ao gênero humano, por outra via, esta sobrenatural, a si mesmo e os eternos desígnios de sua vontade, como diz o apóstolo. Outrora, muitas vezes, e de muitos modos, Deus falou aos pais pelos profetas, no período em que estamos, ele falou pelo seu próprio Filho. Então, o que o Vaticano I diz? Deus se revela quando você olha para dentro de você, quando você olha para fora de você, você pode ver Deus. Mas ele quis mais.
Ele mandou uma revelação sobrenatural, o seu Filho. Falou pelos profetas, mas depois ele mandou o seu Filho, que provou com seus milagres que era Deus. Quer dizer, ninguém tem mais justificativa. Só que o demônio consegue cegar os olhos da fé das pessoas, né? Jesus disse: bem-aventurado quem tem o coração puro, porque ele vai ver Deus. Mas quem não tem um coração puro não consegue ver Deus. Esse é o problema. Pode seguir mais uns 10 minutos? Já são 11 horas. Pode ir virando. Está aí. Eu queria só colocar aqui algumas coisas que o Papa João Paulo II colocou na encíclica dele, Razão e Fé. O Papa diz: o que é o racionalismo? Ele diz: é a doutrina segundo a qual a razão humana é o árbitro do verdadeiro e do falso. Então, a verdade e a mentira só é julgada pela razão. Não tem a fé, não tem a Bíblia, não tem Deus. Do bem e do mal, sem qualquer consideração a Deus, sem qualquer consideração a Deus. Ela é lei para si mesma, e por suas capacidades naturais basta para prover ao bem dos homens e dos povos. É o sílabo do Pio IX, né? É a negação da revelação sobre. Então, o racionalismo é o quê? É a negação da revelação sobrenatural. Não houve uma revelação. Por que a igreja proíbe o católico de ser maçom? Não é principalmente porque tem cultos secretos ou coisas desse tipo. Principalmente por causa da doutrina errada. Doutrina. Porque na cultura maçônica, o mundo foi criado por um grande arquiteto que abandonou o mundo. É o chamado deísmo. Chama-se deísmo. Jesus Cristo não é Deus, não existe Santíssima Trindade. Estão entendendo? Muita gente pensa que a igreja é contra a maçonaria e tal. Não, principalmente por causa da doutrina. Assim como não aprova o espiritismo, não aprova seixonoia, não aprova nada que não seja compatível com a fé católica. Entenderam? Então o Papa diz: é um racionalismo. O racionalismo apareceu lá na história da igreja, no século I, no século II, no chamado gnosticismo, na gnose, que também não acreditava na revelação. São Pedro, São Paulo, São João tiveram que lutar contra o gnosticismo. Está nos evangelhos deles, nas cartas deles. Isso vem lá desde o primeiro século. Pode passar? Olha aí o Dr. Francis Collins, que eu falei para vocês, o cara do genoma, diretor do projeto Genoma Humano, 2001, foi responsável pelo mapeamento do DNA humano. É o cientista que mais rastreou genes com vistas ao tratamento de doenças em todo o mundo. Escreveu o livro The Language of God. Tá? Deixou de ser ateu insolente para se tornar cristão aos 27 anos. Sabe o que aconteceu com esse homem, gente? Ele conta no livro dele. Ele tinha 27 anos, era médico. Ele foi atender uma paciente cardíaca terminal. Ele sabia que a mulher ia morrer em poucos dias. E a mulher sorrindo para ele. E diz: a senhora sabe o seu estado de saúde? Sei, doutor. Meu senhor já está me chamando. Vai ser uma glória para mim. O homem teve um choque espiritual e se converteu. Trincou o ateísmo dele. A mulher, na hora da morte, sorrindo para ele, dizendo: não, ó paz, eu sei, senhor. Estou com as horas contadas. Meu senhor está me esperando de braços abertos. Fica tranquilo, doutor. O rapaz de 27 anos teve um choque espiritual. Se tornou cristão. Foi trabalhar na África com os pobrezinhos. Depois voltou para os Estados Unidos, se tornou a maior autoridade genética. É impressionante. A revista Veja trouxe uma reportagem de página amarela com ele. Impressionante. Olha o que ele afirma. Isso é na revista Veja. Os cientistas ateus que acreditam apenas na teoria da evolução e negam todo o resto sofrem de excesso de confiança. Na visão desses cientistas, hoje adquirimos tanta sabedoria a respeito da evolução e de como a vida se tornou, que simplesmente não precisamos mais de Deus.
O que deve ficar claro é que as sociedades necessitam tanto da religião como da ciência. Olha, um PhD gigantesco. O que a sociedade precisa é tanto da ciência quanto da religião. Elas não são incompatíveis. Isso aqui tem que ser mostrado para os universitários, gente. Que não tem ninguém que dispute com esse cara em termos de biologia, em termos de genética. A ciência investiga o mundo natural. Deus pertence a outra esfera. Deus está além do mundo natural. Né? Essa perspectiva de Richard Dawkins. Richard Dawkins é aquele biólogo ateu que criou a igreja do ateísmo. Engraçado que o safado bota o nome de igreja. Igreja do ateísmo, quer dizer, o cara, entendeu? É tipo daquele ateu, graças a Deus não acredito em Deus. Graças a Deus não acredito em Deus. O cara chama de igreja do ateísmo. Como é que pode um negócio desse? Mas é um baita de um PhD também. Então o Richard Dawkins diz, né? Essa perspectiva do Richard Dawkins é cheia de presunção. Eu acredito que o ateísmo é a mais irracional das escolhas, mas isso tem que ser lido por jovens. Você sabia que o maior geneticista do mundo moderno disse que o ateísmo é a mais irracional das escolhas, mais burra das escolhas? Eu acredito na ressurreição. Também acredito na Virgem Maria e em milagres. Se uma pessoa crê e reconhece que Ele estabeleceu as leis da natureza e está pelo menos em parte fora desta natureza, então é totalmente aceitável que esse Deus seja capaz de intervir no mundo natural. Esse Deus intervém no mundo natural. Por isso eu acredito em milagres e tal. Beleza, né? A encíclica Fé e Razão do Papa, ele diz assim: o que é o cientificismo que ele condena? Só valoriza as teses das ciências positivas e menospreza o conhecimento religioso e o saber ético. Estes seriam do domínio da imaginação do irracional. É o cientificismo. A ciência como deusa. O que não pode ser provado em laboratório não é verdade. A consequência desta posição é que tudo quanto se pode realizar no plano da tecnologia é admissível no plano. Aqui está o perigo. Aqui está o veneno. Olha o que o Papa diz. A consequência perigosa do cientificismo é que tudo quanto se pode realizar no plano da tecnologia se torna admissível no plano moral. Então eu posso fazer um útero no laboratório, útero mecânico, que já está sendo feito. Então ótimo, vou gerar criança no útero mecânico, como se fosse um reator químico, onde você faz um remédio assim, entendeu? A ciência provou, então, o que o Papa diz? O cientificismo diz, então, é admissível no plano moral, de jeito nenhum. A ciência descobriu alguma coisa, tem que passar no tribunal da moral. A ciência não tem tribunal da moral, quem tem é a religião. Pode agora fazer inseminação artificial, então é válido. Pode pegar uma célula embrionária, um embrião, que é uma vida humana, eu posso matá-lo para fazer tecido de reprodução, então é válido. Porque a ciência descobriu, então moralmente é válido. De jeito. Esse é o problema. Os pesquisadores ateus querem enfiar na nossa goela abaixo que tudo que eles inventarem é admissível no plano moral. Não é. Os caras inventaram a bomba atômica e acabou com Hiroshima e Nagasaki. Peraí, como é que porque a ciência desenvolveu a bomba atômica agora é boa? Aqui, sai matando gente aí adoidado. Tem uma guerra química que você mata todo mundo e não destrói a natureza, né? Solta um gás tóxico aqui, nós todos morremos aqui, as paredes continuam, a luz continua acesa, a única coisa que acaba somos nós, não é? Isso é bom? Porque a ciência descobriu um troço desse? É bom? Pode ser usado?
Aí é que está a situação do mundo hoje. O que os caras descobrem na ciência quer dizer para nós que é válido moralmente. Não é. Tem que passar pelo tribunal da moral. Pode virar. Pragmatismo. O que é o pragmatismo? É outra coisa que o Papa João Paulo II condenou na encíclica Fé e Razão. Tudo julga em função da sua utilidade. Ai, gente, isso é um perigo. Ou de suas aplicações práticas, excluindo o recurso a reflexões abstratas e avaliações éticas. Vocês sabem que o negócio que mais cresce no mundo hoje, e já vai chegar aqui no Brasil rapidinho, chama-se eutanásia. Por quê? É exatamente isso daqui, ó. Pragmatismo. Tudo se julga em função da sua utilidade. O velho não trabalha mais? Não produz mais? O sem vergonha ainda fica doente toda hora? Vamos eutanasiá-lo. Estão entendendo o que está acontecendo no mundo? A Bélgica, Holanda, Suíça e etc. fazem 4, 5 mil eutanásias por ano. A família autoriza matar o velho, a velha ou o deficiente. Ou ele mesmo pede para ser morto. Já tem o suicídio assistido. É o utilitarismo. Não produz, né? Então você vai ser morto. Já pensaram, gente? Né? Porque você pega, o raciocínio é esse, o velho não produz, né? Não produz, ainda o safado é aposentado, ainda recebe sem trabalhar, e ainda fica doente toda hora, sai do cardiologista, vai para o pneumatologista, sai do pneumatologista, vai para o não sei o que mais, tem que eliminar esse cara, e elimina mesmo. Os velhinhos na Bélgica e na Holanda, nos asilos, estão fugindo para os asilos da Alemanha. Por quê? Porque na Alemanha não tem eutanásia aprovada por lei ainda. Ainda vem dizer para mim que é caridade. Eu nunca vi ninguém fugir da caridade. Eu vou te matar porque você está sofrendo, vou fazer uma caridade para você. O velhinho junta as malas e foge para a Alemanha. Eu nunca vi ninguém fugir da caridade. É o que o Papa chama de pragmatismo. Gente, é um negócio sério. Estas concepções têm tido muito voga na política. Olha aqui, gente, o perigo. Por quê? É a política que aprova isso. Quem é que aprova todas essas coisas? São os parlamentos. Gente, uma coisa, pelo amor de Deus, que a RCC tem que fazer é enfiar a cara na política, pelo amor de Deus. O que o Papa Francisco falou esses dias, lá em Roma? A política está suja. Sim, está suja. Mas por quê? Porque os católicos não entram nela e não levam para dentro dela o espírito evangélico. Larga na mão da gandaia aí e a turma aprova tudo que não presta. Nós temos que ter coragem e entrar na política. Se candidatar a vereador, prefeito, entendeu? Porque senão nós vamos perder de 7-1 de novo. Não é de novo, não é toda hora. Gente, nós estamos perdendo de 7-1 toda hora nos parlamentos, gente. Porque os homossexuais são organizados, os feministas são organizados, os protestantes são organizados, nós católicos não somos. Vocês querem uma prova disso, gente? Os protestantes fazem a passeata deles lá em São Paulo, com Jesus, não sei o quê, 2 milhões de pessoas na praça, no Vale do Anhangabaú. Os homossexuais, 300 mil, 500 mil, 1 milhão na Avenida Paulista, não é verdade? E a dona Marta Suplicy ainda paga, o prefeito de São Paulo ainda paga, né? Aí você reúne os católicos na Praça da Sé quanto ao aborto, tem 5 mil, 10 mil. É isso. Nós perdemos de 7-1. Sabe por que é isso? Isso tem uma razão histórica. A razão histórica é aquilo que eu falei. Quando nós éramos meninos, nós éramos maioria, nós éramos 95% católicos. Então nós não tínhamos adversários. A gente ganhava todas, sem fazer força. Entendeu? A igreja era que não se tanto na época do Pelé, era 7-1, 8-1, 9-1, 10-1. Não era assim? Só que agora acabou esse tempo.
Agora acabou esse tempo. Agora nós estamos perdendo, nós não somos mais maioria. Então nós temos que aprender agora, gente, a se mobilizar. O Papa Francisco tem falado isso. A política é a arte de fazer caridade. Por quê? Porque é a busca do bem comum. O Papa fala isso, ele chama de meio privilegiado de fazer caridade. Eu faço a minha caridade pessoal com o meu dinheiro. Quem é que faz a caridade do Estado? É a política, que pega o dinheiro de nós todos, no imposto, e vai distribuir para quem precisa. Saúde, educação, entenderam? Agora, se nós não temos políticos sérios, cristãos, as leis não vão ser cristãs, o dinheiro não vai para os pobres, vai para o bolso da cambada. É o que nós estamos vivendo. Não é o que nós estamos vivendo? É o que nós estamos vivendo. Mas a gente pode virar isso. A igreja, gente, sempre salvou o mundo e vai salvar de novo. E vai salvar de novo. Eu tenho visto muita gente boa se levantando, se levantando, se levantando. A igreja vai salvar o mundo de novo, pode ter certeza. Nós não vamos perder, não. Bom, vamos virando aí. A vida humana é valorizada tão somente por sua capacidade de produzir, diz o Papa. Se você não produz, você não vale nada. Se você é uma irmãzinha lá num claustro, num convento, você não vale nada, porque você não produz. Porque a transcendência não tem valor, a espiritualidade não tem valor, só vale o que é útil. Sua capacidade de produzir e servir, de onde se seguem a legalização do aborto e da eutanásia. Olha o Papa falando aí. Entenderam? Vira. O niilismo. O niilismo é o negar tudo. Não existe a verdade. Bento XVI chamava de ditadura do relativismo. Né? É a negação de qualquer verdade objetiva e a destruição da dignidade humana. A pessoa é assim levada ao desespero da solidão, diz o Papa João Paulo II. Gente, o que é o niilismo? Bento XVI bateu nessa tecla. Nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Vamos entender essas duas palavras. O que é ditadura? Ditadura é uma coisa imposta, ou pelas armas, ou pela cultura. Hoje não é mais imposto pelas armas, porque todo mundo viu que o comunismo não conseguiu se manter pelas armas, então hoje o marxismo ele é cultural, ele não é mais pelas armas. O marxismo abandonou as ruas e entrou nas universidades, nas mentes. É uma ditadura pior do que a ditadura das armas, sabia? Porque a ditadura das armas, ela tem dia para acabar. Vai acabar em Cuba. Acabou na Rússia com 70 anos. Vai acabar na China. A ditadura das armas tem dia para acabar. A ditadura da cultura, porque as palavras têm mais força do que os canhões, dizem os filósofos. Vocês entenderam? Um marxista chamado Antonio Gramsci, italiano, marxista, foi preso, e nas cadeias da Itália, o seu Gramsci desenvolveu o marxismo gramsciano, que o padre Paulo Ricardo explica tão bem nas aulas dele. Ele diz: não vamos mais pegar em armas, não vamos mais fazer igual a dona Dilma fazia, assaltar banco com a mocinha, não. Nós vamos ganhar na política, nós vamos ganhar na universidade, nós vamos ganhar na escola. É o marxismo cultural, entenderam? E aí você põe uma ditadura nas pessoas através do quê? De uma lavagem cerebral. Então, Bento XVI chama de ditadura do relativismo. O que é o relativismo? Não existe a verdade. Então, vou ensinar para você. Você não é homem nem mulher não, viu? Esse negócio pendurado aí, ó, isso aí a medicina pode tirar. A medicina pode tirar, pode fazer outra coisa aí. O sexo, ó, agora, imagina uma criancinha de 3 anos, o sexo não é aqui não, é aqui, ó, é psicológico, é filosófico. E a criancinha, gente, cresce com essa minhoca na cabeça. Minhoca na cabeça da criança. Eu e o padre Paulo falava em
Gabinete que nós fomos em São Paulo, não tinha tempo, né? O que vocês querem? O vereador perguntava para nós. Nós queremos que não ponha minhoca na cabeça da criança. É isso que nós não queremos. O cara entendia na hora. Você quer que seu filho, seu neto, aprenda que ele não tem sexo? Ah, não quero não. Então não vote esse treco aí. Até logo. Vamos para outra sala. 55 vereadores. Você dobrar num dia. Estão entendendo? Ditadura do relativismo. Não existe a verdade. O que é ditadura? O que é o relativismo? Não existe a verdade. Ah, mas está lá no meu cromossomo sexual, que eu sou XY, então eu sou homem, está no seu que você é XX, você é mulher. Ah, não, a biologia não interessa, não existe a verdade. Quer dizer, é uma loucura que a ideologia passa por cima da ciência, passa por cima da natureza. Não interessa que você tem voz de homem, tem corpo de homem, tem músculo de homem, cabelo de homem, barba de homem. Você não é homem, não. Imagina você que está no homem com uma barba dessa aí. Pelo amor de Deus. Qual é a mulher que vai ter uma barba daquela ali? Mano, cá para nós, pô. Como dizia minha mãe, tenha santa paciência. Não existe a verdade. A verdade, eu faço a minha verdade. Estão entendendo? Gente, como é que começou isso? Os mais velhos que lembram. Eu aponto sempre o Tatá aqui, que eu sei que o Tatá tem a minha idade, então o que eu sei ele sabe. Vocês são tudo criança ainda, o Tatá não. Eu e ele. Tem uns cabelos brancos aqui por meio que lembra também. Começou isso, gente, em 1960, na França, na tal Revolução dos Hippies. O que os caras escreviam nas paredes lá de Paris? É proibido proibir. Ah, eu queria estar lá. Eu queria estar lá um dia, para chegar no cara e dizer, acabou que fica quietinho, eu vou bater sua carteira. E fica quietinho, se não quer proibido proibir. Então você não pode proibir de eu tirar a sua carteira. Tá certo? Fica quieto, senão eu vou dar um tiro na sua testa, você vai ficar quietinho, você falou que é proibido proibir. Vocês estão vendo que loucura, gente. Mas essa loucura, gente, entra na cabeça dos jovens. Como é que era o slogan? Paz de amor, faça amor, não faça guerra. Era a época da guerra do Vietnã, né? Faça amor, só que o amor não era um amor conjugal, não. Era um amor de qualquer jeito, né? Faça amor, não faça guerra. Entendeu? É a ditadura do relativismo. Então, é preciso entender que hoje, gente, o mal age pelas mentes. Não é mais pelas armas, não. Porque já entendeu, o mundo já aprendeu que pelas armas não funciona. Mas na cultura funciona. Bom, pode passar para nós aí. Tá, já vou terminar, viu? Nossa, 11h30. Pós-modernidade, o Papa fala desse termo também. O que é isso? Com que alguns pensadores designam a nossa época. Para alguns filósofos, quer dizer que o tempo das certezas está irremediavelmente ultrapassado. Não há mais certezas que Deus existe, que Deus não existe, que a Bíblia fala a verdade. Acabou o tempo das certezas, entendeu? Ou seja, acabou o tempo da verdade. É o pós-modernismo, tá? De modo que o homem deveria viver num mundo de total ausência de sentido, onde tudo é provisório e efêmero, nada é fixo. Nada é permanente, né? Estariam extintas até mesmo as certezas da fé, estariam extintas até mesmo o nosso credo, os nossos dogmas, os nossos sacramentos e a nossa moral. Acabou. É a pós-modernidade. Quando eu falo para vocês que nós estamos vivendo um neopaganismo, é isso, é um novo paganismo. Voltamos ao tempo dos bárbaros, só que é um bárbaro tecnológico. É a igreja de novo que vai ter que salvar o mundo. A santidade vai salvar a igreja. Então sejam santos. Sejam santos. João Paulo II dizia: a força mais poderosa para levar Cristo aos homens não é o microfone, é a santidade. É a santidade.
Peguem, vejam quais foram os santos que abalaram, as pessoas que abalaram o mundo. Foram os santos, sem usar microfone. Teresa d'Ávila, Tomás de Aquino, Agostinho, não usaram microfone. Teresinha do Menino Jesus, não usaram microfone. Não adianta ter um microfone se atrás do microfone você não tiver um santo. O microfone é ótimo, desde que atrás dele você tenha um santo. Porque se não tiver santo, é pior não ter nem, melhor não dar o microfone para ele não, porque ele vai falar bobagem. Iludindo vários sistemas filosóficos, convenceram-no de que ele é senhor absoluto de si mesmo. Então, a pós-modernidade colocou no coração do homem que ele é senhor absoluto de si mesmo. Deus não existe, que pode decidir autonomamente sobre o seu destino e o seu futuro, confiando apenas em si e nas suas forças. Ora, essa nunca poderá ser a grandeza do homem, diz o Papa. Isso nunca pode ser a grandeza do homem. Gente, o tanto de jovens que se mataram por causa dessas filosofias. Eu li uma história aquele filósofo Balzac, uma jovem russa, depois que leu um livro de Balzac, sentado numa praça de Moscou, deu um tiro na cabeça, se matou. Por quê? Porque o Balzac colocou na cabeça dela que o mundo não tem sentido, a vida não tem sentido. Se não tem sentido, então eu vou botar fim na minha vida. É isso aí. Entendeu? Isso não pode ser nunca a grandeza do homem. Para a sua realização, será determinante apenas a opção de viver na verdade, construindo a própria casa à sombra da sabedoria e nela habitando. Só neste horizonte, diz o Papa, né? Na sabedoria de Deus, da verdade, poderá compreender com toda certeza a sua liberdade, a sua vocação ao amor e ao conhecimento de Deus como suprema realização de si mesmo. Bom, para a gente terminar, porque já são 11h30, aí já está 1h30 que eu estou falando aqui, né? O Papa Bento XVI, quando ele tocava nesses assuntos, ele via um horizonte muito negro para a humanidade, mas também ele via uma luz muito grande. É o eterno conflito das trevas contra a luz, né? E ele dizia assim: as trevas são intensas, as sombras são intensas, mas a luz é mais forte. Quando a luz briga com as trevas, quem ganha é a luz. Você pode ter uma escuridão, se você der um palitinho de fósforo, já faz uma diferença, né? Quando o fogo briga com a água, quem é que ganha? A água. A água apaga o fogo. É só não faltar água, né? Então dá a impressão que a gente vai perder essa batalha aí. Eu tenho que falar isso porque eu mostrei tanta coisa feia aqui, que de repente você vai sair daqui pessimista. Não. Deus não perde batalhas quando seus filhos não desistem da luta. Deus não perde batalha quando seus filhos não desistem. Eu quero só mostrar aqui alguns livros que eu vou trabalhar em cima deles nesse final de semana. Um deles é esse aqui, Jesus Cristo é Deus. É um livro que eu já li há 40 anos atrás, Padre Jonas colocou. Eu vou falar dele depois mais devagar. E uma coleção de 3 livros que eu penso que para quem está na liderança é preciso conhecer. É um livro sobre a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, que é a base da nossa fé, a base da nossa igreja. Fique à vontade se quiser falar.